Nós sempre temos que tomar muito cuidado com aquilo que pedimos. Bolsonaro pediu para ser chamado de corrupto. Pronto. E o advogado dele, o Frederic Vassef, pediu para que as pessoas apresentassem provas contra ele no envolvimento do caso das joias. E horas depois dele ter feito esse desafio, uma prova super contundente mostrando o envolvimento dele no escândalo das joias. E se Frederic Vassef está envolvido junto com Mauro Cid, por que Bolsonaro não estaria envolvido? Cada hora que passa, esse caso fica cada vez mais mal cheiroso. Bolsonaro nem tenta mais falar que ele não está envolvido. Ele tenta distorcer a legislação para tentar também blindar Michelle, que tem tudo para ser indiciada. O que você achou dessa lapada que o Frederic Vassef levou? Você pode chamar Bolsonaro de corrupto? O desejo dele foi realizado e Michelle está envolvida, tem que ser indiciada? Deixa o seu like, eu sei que você curte quando essas coisas acontecem e se inscreva no canal. O Frederic Vassef, pessoal, o anjo que tem misteriosamente cabelos negros, escuros, ele parece de fato aquele cavalo, o pesadelo de tão negro que são os cabelos de Frederic Vassef. Não sei como ele tem cabelos tão negros, tão pretos e com aquela idade avançada, mas enfim, ele conversou com a Andréa Sadi do G1 e ele disse que nunca teve contato com as joias. Não, nunca vi, nunca nem vi, nem sei do que estão falando. E estão falando que eu não vendi joia nenhuma. E de fato, Frederic Vassef não vendeu. Frederic Vassef, ele comprou as joias. E o pior de tudo pro Vassef foi que ele propôs um desafio. Eu desafio as pessoas a apresentarem provas contra mim. Apresentem provas do meu envolvimento nessa situação, nesse escândalo todo. E a prova veio. Horas depois, apareceu um recibo com o nome do Frederic Vassef, mostrando que ele comprou o Rolex de volta, confirmando as acusações que estavam sendo feitas contra ele, porque Frederic Vassef de fato não vendeu nenhuma joia. Aquele Rolex que foi descoberto no Mauro Cid lá dos 300 mil, o Mauro Cid vendeu para os Estados Unidos, e depois, como o caso veio à tona e eles precisaram devolver o relógio para o Tribunal de Contas da União, o Frederic Vassef, ele foi responsável por recomprar o relógio. E ao fazer a recompra, houve um recibo. E esse recibo é uma prova contundente para a Polícia Federal do envolvimento de Frederic Vassef em todo esse caso. Ele vai ser chamado para prestar depoimento e ele vai ter que dar o esclarecimento. O que a Polícia Federal quer saber do Frederic Vassef? De onde veio o dinheiro para ele recomprar o relógio? O relógio é muito caro, $60 mil, R$300 mil aproximadamente. Então ele vai ter que mostrar a origem do dinheiro. A gente sabe que Frederic Vassef tem muito dinheiro. A esposa dele, a ex-esposa dele, tinha um contrato de exclusividade com a Microsoft aqui no Brasil. Então assim, ele tem dinheiro, mas por que ele compraria esse relógio para depois entregar para Bolsonaro e ser entregue para o Tribunal de Contas na União? Isso precisa ser esclarecido. E mais ainda, o que precisa ser esclarecido é, esse dinheiro veio de transferência, foi conta bancária, foi dinheiro em espécie, ele precisa explicar tudo isso e ele vai ter a chance de explicar no depoimento à Polícia Federal. E aí, o pior para o Frederic Vassef é que além dessa prova do recibo, existe a prova do encontro do Frederic Vassef com o Mauro Cid. E nesse encontro que aconteceu numa hípica em São Paulo, a Polícia Federal tem a hipótese que foi justamente nesse encontro que o Frederic Vassef entregou o relógio para o Mauro Cid. Então nós temos duas pessoas do foro íntimo de Bolsonaro. Nós temos o advogado dele, que não é um advogado de agora. O Frederic Vassef, ele já é conhecido desde a época da rachadinha do Fabrício Queiroz. Ele abrigou o Fabrício Queiroz na casa dele em Atibaia. E o Mauro Cid, que era alguém próximo do Bolsonaro, super íntimo também. Então nós temos duas pessoas que não são deputados da base aliada, são pessoas do foro íntimo do Bolsonaro. Como que Mauro Cid estava envolvido, como que o pai do Cid está envolvido, como que Frederic Vassef está envolvido e o Bolsonaro não? Havia um complô dessas figuras tão próximas a Bolsonaro contra ele? O que a gente sabe é que ele é o último a saber com as esposas, mas o Bolsonaro, ele leva tanta bola nas costas desse jeito. E toda essa operação aconteceu sem o Bolsonaro saber? Não dá, pessoal. Não dá. Porque vocês vão ver com o envolvimento da Michelle, no caso, que o irmão dela até é citado, que não tem como não estarem envolvidos. Pelo seguinte, a Michelle, ela também tem participação nisso aparentemente.
ela vai ter que prestar depoimento, segundo a Andréa Sadi do G1, né, do O Globo. A Polícia Federal não tem pressa para ouvir o depoimento da Michelle Bolsonaro. Eles não têm nenhuma pressa com relação a isso. Mas eles vão averiguar, na quebra de sigilo bancário e fiscal, se a Michelle conseguiu ter algum tipo de benefício com essas transações ilegais. Aí a Michelle pode falar, eu não sabia de nada. Isso aí foi do Bolsonaro. Ela pode jogar isso aí nas costas do marido, talvez ex-marido bem futuramente. O problema é que o irmão da Michelle Bolsonaro foi citado pela Polícia Federal. Foi sabido que o irmão da Michelle entregou para o Mauro Cid uma mala com presentes. Quais presentes? Joias. Presentes recebidos do governo saudita. Então, como que o Bolsonaro pode falar que ele não estava envolvido nesse esquema, que era um esquema de terceiros, que ele estava sendo enganado pelo Cid e também pelo Vassef, sendo que o irmão da Michelle também estava participando desse esquema? Nem Bolsonaro nem Michelle sabiam disso? Todos eles estavam sendo enganados? Sendo que o Bolsonaro tem um Pix de 17 milhões. De onde veio esse dinheiro? Não dá para o Bolsonaro escapar disso. A Michelle pode até... E aí a Michelle, a gente sempre sabe que quando começa esses burburinhos envolvendo a Michelle, o casamento entra em abalo. A gente sabe que a relação de Michelle com o Bolsonaro é uma relação importante para o futuro político do país, porque Michelle é a representante do novo bolsonarismo, ela encampa o discurso político-religioso que o bolsonarismo se tornou. Uma ruptura com o Bolsonaro pode fazer com que esse movimento imploda. A Michelle, ela só não divorciou aparentemente até o momento do Bolsonaro, pelo menos essa é a minha hipótese, porque ela já quis morar fora, nós temos várias especulações a respeito disso. Porque houve um contrato matrimonial do Bolsonaro com a Michelle. O contrato prevê separação total de bens, antes e após o matrimônio estabelecido. Então, se Michelle divorciar do Bolsonaro, ela não leva absolutamente nada. Todos aqueles 17 milhões ficam tudo para Bolsonaro. Então pode ser esse o motivo que Michelle ela não se divorcia do Bolsonaro. Mesmo o casamento passando por abalos em diversos momentos, foi amplamente divulgado pela imprensa, até mesmo ciúmes de Michelle com a Flávia Arruda foi divulgado pela Veja. Foi noticiado pela Veja. Até com especulações de casos fora do casamento do Bolsonaro com a Flávia Arruda. Isso foi divulgado pela Veja. Tem vídeo no canal falando sobre isso também. Então, vendo o possível envolvimento de Michelle, fica difícil. E é por isso que o Bolsonaro ele está em silêncio nesse caso. O que os bolsonaristas estão tentando fazer é distorcer a legislação para dar a entender que aqueles itens que o Bolsonaro recebeu seriam itens personalíssimos, apresentando uma portaria de 2018 e depois uma outra entendimento de 2021, mas isso não anula o entendimento do Tribunal de Contas da União de 2016, que itens de alto valor são itens do Estado. Então o Bolsonaro não poderia ter vendido. O Bolsonaro está em silêncio a respeito disso. O que ele pode falar? Não tem como ele negar o envolvimento. Então os seus filhos ou de modo muito tímido, alguns aliados divulgam esse entendimento para dar a impressão que Bolsonaro poderia vender essas joias a qualquer momento, o que ele não pode. Mas essa versão ela é tão capenga, mas tão tosca, que a repercussão não está sendo feita, não está sendo publicado ou divulgado ou propagado em grande escala, porque é facilmente rebatido. Também eu gostaria de comentar sobre um vídeo que foi divulgado pelo Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário. Tem um vídeo numa cerimônia militar que o Bolsonaro ele recebe um objeto das mãos de um outro militar. Até uma mulher. É um objeto dourado que quando o Bolsonaro aperta a mão da pessoa, ela passa o objeto dourado para o Bolsonaro e ele coloca dentro do bolso. Segundo o Paulo Capelli, do Metrópolis, esse objeto dourado seria uma medalha simbólica sem valor financeiro, que é muito comum isso acontecer em cerimônias militares, como gestos de agradecimento, homenagens, enfim. Esse seria o mistério do objeto dourado que o Bolsonaro recebeu. Essa informação do Paulo Capelli. Se é ou não, aí nós temos que esperar para aguardar, mas possivelmente é assim. Bolsonaro já tem muitos problemas, principalmente com o seu advogado com envolvimento nesse caso. Bolsonaro vai ser preso, pessoal. Essa é a grande verdade.